Rio Claro. É o Rio centro Claro. de ressocialização de Rio Claro, é isso, né? Perfeitamente. A distância de Rio Claro até Paulínia, qual é? Eu sou de São Paulo, mas eu não sei, assim, direito. Aproximadamente 2 horas. 1h50. Tá. E a senhora havia sido transferida em um período para, isso acho, final do... Não, próximo, em julho, para Tremembé, certo? A distância para Tremembé, qual é? Era de 3 horas e pouco. Tá. E ficou bastante cansativo para as crianças. Em relação às condições prisionais aí, tem alguma reclamação a fazer? Ou só é bem tratada? Não, sou bem tratada, excelência. Faço esse questionamento em relação a que houve na época uma questão envolvendo até a imprensa, dizendo que a senhora havia sido transferida. Então, só para constar em relação Entendi. a isso. Em relação às perguntas relacionadas ao mérito da ação penal, a senhora vai responder, a senhora vai ficar em silêncio? As perguntas que eu me senti à vontade, excelência, eu vou tentar responder, e as que eu ver que não compensa eu falar, eu prefiro ficar em silêncio. Sim. Então, só, assim, tanto o doutor Guélio como a doutora Taniele sabem a forma do meu interrogatório. A primeira parte eu deixo a pessoa livre para falar. Primeiro, se esteve em Brasília ou não no dia 8 de janeiro, se esteve, como veio, se veio de ônibus, veio sozinha, se o valor da passagem, onde ficou aqui, qual é o objetivo e Aí eu vou fazendo as perguntas que eu entender que são assim, mais específicas, entender que seriam necessárias para esclarecer a imputação que é feita. A imputação, eu digo a acusação que é feita contra a senhora. Tá? Doutor Rafael, se me permitir fazer uma consideração que eu não costumo fazer nas audiências, uma pequena ponderação. Primeiro ponto, quanto à questão da transferência dela, foi veiculado na mídia, que foi ordenada pelo STF, não foi absolutamente nada disso. Às vezes a mídia veicula informações que não sabe, né? E o processo dela é segredo de justiça, a gente sem poder dar muitas informações, mas foi uma coisa interna e ela retornou. Sim. E está tudo bem, não tem nenhum problema quanto ao tratamento. Se houvesse, peticionaríamos informando ao ministro. Para informar relator. O senhor até. Eu estava aqui, estava em Brasília, quando ocorreu essa transferência. Sim. E foi feita totalmente a revelia do gabinete. Nós sabemos disso, e quando fomos questionados, quando fomos questionados, nós na verdade, as matérias veiculadas não foram absolutamente nenhuma comunicação com a defesa, eles fizeram a revelia mesmo, as matérias informando que foi por situação do Supremo, não houve absolutamente nenhuma decisão do Supremo, eles levaram e nós peticionamos internamente para que ela fosse devolvida, vamos dizer assim, para Rio Claro, e eles entenderam que era melhor e fizeram de forma administrativa, sem nenhuma intercorrência, sem absolutamente nenhum problema. Foi feito dessa forma, então é só para esclarecer isso, que quanto à defesa, não houve nenhum esclarecimento nosso, meu, nem da doutora Taniele, colocando a culpa, nem jamais faríamos isso. Até também, esse não foi meu objetivo, doutor. Eu só entendi o que o senhor esclareceu. Para tentar esclarecer. Mas a bem da verdade, sabemos que não houve nenhuma interferência, né, dessa Suprema Corte. Esse é o primeiro ponto. Quanto ao segundo ponto, que o senhor Vossa Excelência estava questionando, vai começar o interrogatório, nós orientamos aqui, quanto defesa, para a Débora, né, responder tão somente as perguntas da defesa, né, e sugerimos que ela ficasse em silêncio quanto às perguntas do juízo, tá bom? E também da Procuradoria-Geral da República, tá bom? Não sei se ela está entendendo o seu questionamento, mas a gente tinha orientado nesse sentido. Então, deixa eu explicar sobre a Débora. A ordem normal no interrogatório seria: eu começaria fazendo as perguntas, posteriormente a Procuradoria-Geral da República e, por último, a sua defesa. Então,
pelo que o doutor Hélio adiantou, então a senhora não responderia as perguntas formuladas pelo juízo e pela Procuradoria-Geral da República. É isso? Sim. Simplesmente as perguntas formuladas pela defesa da senhora. Tá? Sim. A única coisa é a senhora tem ciência da acusação que é feita contra a senhora? Tenho, excelente. Tá. Então, na medida em que a senhora declara que não responderá às perguntas formuladas pelo juízo, eu deixo de fazer as perguntas por uma mera questão legal, passo para a Procuradoria-Geral da República para que formule eventualmente alguma pergunta, ou já que a senhora também falou que vai ficar em silêncio, mas a liturgia do ato exige isso, pelo menos no meu entendimento. Doutor Daniel? Excelência, senhor Rafael, doutor Rafael, se o doutor quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, porque as do juiz eu poderia responder. Então, fica a critério. Então, dessa forma, eu deixo a senhora livre para, da forma como eu tinha adiantado, falar o que a senhora quiser e depois posso passar a palavra aos outros atores processuais aqui. Tá? Sim. Então, a senhora quer que eu recapitule, assim, essa questão da... Não, tá perfeito. Tá, então a senhora pode falar, assim, o que a senhora achar interessante sobre a denúncia em relação aos fatos aqui, em julgamento. Sim, referente à denúncia feita, doutor, Sim. Eu queria dizer que não foi nada premeditado. Eu sou uma cidadã do bem, que eu fui aos atos e eu não imaginava que ia ser tão conturbados desse jeito que foi, mas eu fui por conta própria de ônibus, E quando eu me deparei lá em Brasília, lá no movimento, eu não fazia ideia do bem financeiro e do bem simbólico daquela estátua. Quando eu estava lá, já tinha uma pessoa fazendo a pichação. E ele faltou talvez um pouco de malícia da minha parte, porque ele começou a escrita e ele falou assim: eu tenho a letra muito feia, moça, você pode me ajudar a escrever? E aí eu continuei fazendo a escrita da frase dita pelo ministro Barroso e eu, de fato, eu não sabia, eu não adentrei em nenhum dos prédios da STF, nem do Congresso, nem da Casa do Planalto, em nenhum dos lugares, eu só fiquei naquela praça. Eu estava tirando fotos, porque eu nunca tinha ido a Brasília, e eu achei os prédios, de fato, muito bonitos, e foi por isso que eu estava lá tirando fotos, e apareceu esse indivíduo que eu nunca vi na vida, e falando isso para mim, e eu caí nessas falas dele, mas eu nunca fiz nada de ilícito na minha vida. Então eu queria pedir, assim, de todo o coração, que se compadecesse de mim, porque eu sou uma mãe, que eu nunca me afastei dos meus filhos, e essa separação tem feito eles sofrer demais. E eu só queria que soubesse disso, excelência, porque isso tem feito minha família sofrer demais. Me desculpa pela... Não, à vontade. Então, a única coisa a senhora confirma essa questão das imagens que tem da senhora em relação a essa estátua. E a senhora não sabe, pelo que eu entendi é isso, a senhora não tinha ideia do valor histórico-cultural da estátua. Não fazia ideia. Eu estava lá, mas não sabia. E a senhora entende hoje o valor histórico dessa estátua e o simbolismo que ela representa? Sim, o fato de ser algo tombado pelo patrimônio histórico. Sim. Eu faria uma comparação, guardada as devidas proporções. A senhora mora em Paulínia, certo? Sim, doutor. Lá, a Igreja Católica São Bento, assim como o Museu Municipal de Paulínia, um situado em frente ao outro, certo? Os dois são tombados pelo patrimônio histórico municipal. Se fosse pichado aquilo, a senhora como uma cidadã da cidade, o que acharia? É totalmente ilegal e ilícito. E realmente eu acredito que
acho que no calor do momento eu me senti diferente da pessoa que eu sou, porque eu lembro que uma semana antes meu filho fez uma pergunta, coincidentemente, sobre escrita em um muro. E eu falei, filho, isso é ilegal, isso não se faz, porque é uma poluição visual. E eu fiz todo um texto para ele sobre isso, conversei bastante com ele, e eu não sei o que aconteceu comigo naquele dado momento, pelo calor da situação, e te cometer esse ato. Excelência, eu me arrependo muito, muitíssimo. E jamais faria isso, jamais, em sã consciência. Eu não estava em mim, eu não sei. O calor do momento alterou minhas faculdades mentais. A senhora não entrou em nenhum dos prédios públicos. A senhora permaneceu única e exclusivamente na Praça dos Três Poderes. Juro por Deus. E depois das polícias começaram a atacar, eu saí pela avenida e fui andando e saindo do local mesmo. Eu não tive contato com mais ninguém. Eu saí por conta própria, sozinha.